Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dico, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, e hoje eu vou contar para vocês uma história que é literalmente parte da história do automóvel no Brasil e talvez no mundo. Vocês estão vendo aqui atrás a coleção de carros que estava na concessionária em Estrela, no Rio Grande do Sul. Vou mostrar vários detalhes desses carros que são surpreendentes, assim, de olhar 30, 40 anos depois, inacreditáveis muitos deles. Então, bota na TV, prepara o chimarrão e chama aí a família. Essa aqui pode chamar teu vô também, teu tio que gosta de carro aí, que já disse que teve um Santana ou que já teve um Fusca. Todo mundo tem aquele tio também, ou pai ou irmão. Então, chama aí para assistir e chama as crianças também, porque hoje quem é que tem 15 anos de idade aí talvez não saiba a história que tem esses carros aqui. Então, bota na TV aí que hoje o episódio vai estar legal. Estrela, interior do Rio Grande do Sul, é uma cidade bem pequena, ao lado de Lajeado, que já é uma cidade um pouco maior, e perto de Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal. A concessionária de Estrela chamava Comercial Gaúcha Volkswagen, né? Era uma concessionária bem pequena, até pelo tamanho da cidade e tudo. E eu tinha muita relação, muita amizade, sempre tive com o pessoal da concessionária de Santa Cruz do Sul, que é o Spengler, que sempre foi a Volkswagen de lá, da região também, até hoje, né? Do Claudio Spengler, do Guido Ramschlager e os filhos dele lá, o Ike e o Reinaldo, que são grandes amigos meus aí, participaram desde o início da história da Feutech aí, foram os primeiros caras a usar a Feutech, então tem muita relação para mim até com essas concessionárias. Mas a concessionária de Estrela, logo ali em 2002, teve um fato que ela foi descredenciada, ou ela saiu do credenciamento da Volkswagen, ela deixou de ser uma concessionária Volkswagen. E essa história meio que se sabe publicamente, mas alguns detalhes que a gente acabou entendendo melhor nos deixa muito curioso, porque a concessionária, ela era como eu disse, a cidade era uma cidade pequena, ela vendia menos de 20 e poucos carros por mês, que para a Volkswagen, parece que em 2002 eles chamaram o seu Otmar para justamente comunicar que eles que eles teriam que vender mais carros, teriam que atingir parece que 60 carros por mês. E essa história, e aí a história disso aí é pública, até tem vídeos que contam um pouco disso aí, depois eu vou botar um detalhe aqui. Mas ele não conseguiria chegar nesse número de carros por mês para uma cidade do tamanho de Estrela. E isso deixou ele muito chateado, ele não aceitou, não gostou da ideia de fechar a concessionária, e ele acabou ficando com os carros que estavam, digamos, na concessionária deles. Depois eu vou falar um pouco de cada um, mas ele acabou deixando os carros dentro da concessionária e com isso ficou indo lá tomar chimarrão dele todo dia às 6h30 da manhã, recebia alguns amigos, fazia alguma limpeza, deixava em dia. E ele ficou de 2002 até 2017 indo de domingo a domingo na concessionária, tomar o chimarrão dele, cuidar, limpar os carros, que ele dizia que era os xodós dele. E isso é uma história assim que tem muita gente que gosta de histórias de carros antigos, esse tipo de coisa no Brasil, sabe dessa história, né? Tem vários materiais disso aí. Teve inclusive uma reportagem do Fantástico, do Maurício Kubrusli, que ele foi lá para falar com ele. O seu Otmar não recebeu, não abriu para ele filmar lá dentro, eles filmaram de fora, ele contou um pouco da história de fora. Na época o seu Otmar estava vivo, se eu não me engano essa reportagem foi lá por 2012. E várias pessoas tinham curiosidade sobre os carros e ele ia, muita gente parava, via uma concessionária com carros, imagina, na década de 2000, 2010, até 2017, os carros estavam expostos no saguão, especialmente a Quantum e o Fusca 86, que estavam expostos lá no saguão, e as pessoas paravam e tentavam comprar os carros e ele não vendia. Tanto que ele teve, em um momento da história, ele teve que, parece que foi uma pessoa que insistiu em tentar comprar e ele disse que não estavam à venda e ele trouxe um fiscal, acho que não digo da Receita, mas algum órgão público que foi lá para autuar ele porque ele tinha um carro exposto, mas não estava à venda, que era supostamente algum tipo de crime e que ele teria que ter um adesivo escrito, este veículo não está à venda. E aí, a partir disso, ele botou esses adesivos nos carros assim, para dizer que os carros não estavam à venda. Então, é uma história assim, para quem é da região, da cidade, com certeza conhece o seu Otmar, conhecia ele, sabia da história dele, o quanto ele tinha paixão por esses carros, mas ele sempre foi muito reservado, e isso é uma história assim, inclusive, né, deles e da família. E então eles não recebiam, digamos, reportagens, não deixavam as pessoas ir lá filmar e nem nada, até para explicar, a gente foi buscar os carros, tá? E em respeito a um pedido da família de não fazer imagens lá internas da empresa, né, e com eles. Então eu respeito muito, né, eu acho que é a opinião da família. E uma coisa que, inclusive, que me chamou muita atenção na visita lá, quando a gente foi
retirar os carros, é que o local está intacto, que há pelo menos 20 ou 30 anos. Tinha assim, os computadores lá da década de 80, 90, estavam exatamente no mesmo lugar, a impressora com a impressora matricial lá, uma Epson LX 810, daquelas que faziam nota fiscal com carbono junto, estava exatamente lá, tinha o papel da concessionária, da nota fiscal da concessionária, os móveis lá, praticamente tudo que eu entendi, todos os móveis, a seção de peças praticamente inteira, obviamente não tem todas as peças que talvez tinham há 30 anos atrás, mas tem dezenas de escapamentos intactos, originais, para-choques, portas, era assim, está tudo muito bem conservado, os papéis, assim, documentos impressos, assim, tinha uma sala totalmente completa de materiais, assim, tipo jurídicos, não digo jurídicos, tributários, livros caixas, tudo daquela época de anos 80, 90, ou 70, 80 e 90, que tinha que fazer tudo em papel, né? É uma coisa que a gente esquece, né? E me chamou a atenção também os manuais técnicos, assim, de reparação de todos os carros também, tudo novinhos, bem organizados, assim, é uma coisa impressionante, assim, o estado de conservação que está a concessionária internamente, né? Eu até digo, explicando para vocês, assim, o seu Otmar era uma pessoa muito reservada, né? Eu já comentei justamente que ele raramente ou nunca abriu, digamos assim, para receber vídeo, para gravações. E a família, né, no caso, também manteve esse pedido, digamos, do seu Otmar e também fez de uma forma que nos pediu para não gravar nada internamente, não divulgar nada internamente. A gente respeita esse pedido, né, da melhor maneira possível, acho que é o direito deles. E por isso também que eu não filmei ou não estou mostrando, digamos assim, as imagens internas da maneira como eu tradicionalmente faria quando a gente fosse resgatar, digamos assim, esses carros. Então eu estou contando para vocês aqui e usando imagens públicas, assim, que é a maneira mais respeitosa de a gente poder, digamos assim, atender esse pedido da família. Mas quando a gente chegou lá, os carros estavam surpreendentemente assim, na mesma disposição que tinha vídeos de 10 a 12 anos atrás divulgados, assim. Então provavelmente eles foram um pouco movimentados. Inclusive os dois últimos Fuscas aqui, os Itamar Série Ouro, eles estavam dentro da seção de peças com uma porta de ferro que estava soldada, que supostamente foi soldada ali pela década de 2000, quando o seu Otmar realmente parou de operar como uma concessionária. Esses Fuscas ali estão com a cera de fábrica em cima deles, estão com o pó, então se eles estão com a cera de fábrica nunca foram lavados, né? Então eles estão realmente com o pó e a maneira de fábrica lá de 1996. E esses carros assim preservam não só uma história de um carro que que estava na concessionária, eles não foram nem faturados, porque existe muito carro zero, né, que é um carro emplacado zero, que não rodou, mas esses particularmente não haviam nem sido faturados, né? E um detalhe importante é que a concessionária ela estava operante ainda tributariamente, então ela foi capaz de emitir as notas fiscais desses carros ainda em nome da concessionária. Então, até a documentação, se quiser, por exemplo, assim, para emplacar esses carros, é basicamente pegar a nota fiscal do carro zero, mesmo sendo um carro 1986, por exemplo, que nem um Fusca, e vai vai poder emplacar esses carros, né? Então, é uma história muito impressionante, porque tem um teor muito grande. Os carros realmente estavam no saguão da concessionária e foram vendidos agora em 2025, né? Então, o seu Otmar, na verdade, quando ele, em 2017, ele teve um problema de saúde, se ausentou, parou de ir na concessionária, dali em diante os carros eles já tiveram menos limpeza, manutenção, obviamente, né, porque era ele que fazia todo o serviço, e o seu Otmar, alguns anos depois, veio a falecer. A família, no caso, ficou muito debatendo o que queria fazer com os carros, eles não tinham, digamos assim, uma urgência de se desfazer, não queriam vender isoladamente, não queriam vender as peças separado, né? Aquilo lá, de certa maneira, é quase um museu ali, né? Tanto que ficou muitos anos com esses carros, mesmo após a morte do seu Otmar, eles ficaram, digamos assim, não digo disponíveis à venda porque eles não estavam sendo anunciados, eles estavam fora do mercado, né? Alguns anos depois da morte até do seu Otmar, a família ela organizou para botar esses carros à venda. E aí tem uma outra parte interessante, que onde é que eu comecei a, digamos assim, a participar dessa história. Mas para fazer isso, deixa eu convidar um cara aqui que veio especialmente hoje para bater um papo com você sobre essa história aí. Beleza? Seu William, beleza? Bom? Satisfação, mano. Então, tu que foi o responsável depois pela comercialização dos carros, né? Na verdade, a família te procurou
para buscar um comprador para esses carros, né? Sim. E aí eu me lembro que nós estávamos num racha de Natal lá em Santa Cruz do Sul, né? Estava, acho que com o Vectra a primeira vez, então foi de 2023, 23, 23. E aí tu veio me mostrar, me lembro que ele chegou com um celular mostrando, olha, aqui tem esses carros aqui, caramba, eu fiquei pensando assim, será que é verdade? Né? Porque era uma coisa meio, aparentemente, loucura, né? Sim, sim. Era uma coisa bem privada, na verdade. Eu fui procurado pelos herdeiros na época, Anderson, para regularizar o imóvel, né? Começar pela situação do imóvel, do inventário do seu Otmar. E aí nisso apareceu a paixão pelos carros. E eu conheço esses carros desde menino, né? Tem histórias legais, assim, que a gente tem um Fusca também, que era do meu pai, né? E é um 1975. E o nosso programa de sábado de manhã, naquela época, no início dos anos 2000, a gente ia lá e fazia uma oração com o seu Otmar, visitava, enfim, conversava. O meu pai era bastante amigo dele. E eu conheço esses carros aqui desde menino, então. Então isso agora, para mim, como profissional, ser procurado pela família, vieram através de indicação, né? Então eu fiz todo um trabalho técnico, todo um trabalho bem certinho, assim, para deixar esses carros à disposição e também o imóvel, né? O imóvel lá também segue à disposição para venda, né? Então aí, inclusive deixa o Instagram dele aqui, o contato dele aqui, se alguém tiver interesse no imóvel lá, e também tem... Isso, está disponível, Tem mais negócio, né? Lá tem as peças também, tem mais materiais lá, né? Tem as peças, E naquela época eu te procurei e mostrei para ti, né? Disse, tem esses veículos aqui, né? Na época a gente ainda estava com alguma questão documental para resolver. E aí depois entrou o Cláudio na jogada, né? Porque aí na verdade quando ele me mostrou os carros eu pensei, caramba, eu vou comprar um carro desse aqui, eu tenho que mexer, né? Se eu mexer num carro desse, os caras me cortam. Eu botava a Feotec num Gol 0 km, né? Num Fusca, num Gol não, num Fusca, né? Mas aí, e aí na verdade o que aconteceu foi... Me mostrou, eu cheguei a combinar de ir lá ver uma ou duas vezes, eu acho, né? Foi bem numa virada de ano, assim. E aí eu sei que eu não pude uma vez, a outra vez não deu pra agenda e eu acabei nunca vendo os carros, né? E aí, na verdade, tu acabou chegando no Cláudio, né? Conversei com o Cláudio, a gente fez uma amizade bem legal. Eu logo expliquei pra ele, assim, que não era especulação, porque esses carros eram muito, assim, procurados e especulados, né? Por colecionadores ou pessoas que queriam comprar um veículo determinado, né? E a ideia nunca foi fazer isso, né? Pelo menos não a minha ideia como profissional, pacote, né? Sempre trabalhando a questão do pacote, respeitando muito a história, né? Que a gente já falou isso por várias vezes, né? E também aquilo, né, Anderson? Assim, como profissional do mercado de negócios também, né? Era muito fácil uma pessoa ou um cliente comprar todos esses carros e guardar eles para si numa coleção, algo privado, assim, que as pessoas não tivessem acesso, né? Então isso também era uma realização minha, né? Poder trazer isso para ti ou para o Cláudio, ou enfim, e todas as pessoas que são apaixonadas por esses carros, né? E eu brinco, às vezes é melhor do que tu ter o carro, é tu ter um amigo que tem o carro, né? Então no nosso caso aqui funcionou bem, porque eu confesso que não é o tipo de coleção que eu buscaria comprar para mim, né? São carros que eu acho que se manter... Tanto que a gente está debatendo sobre lavar os carros, né? Sim. Então, para ver o nível de originalidade que se está falando, né? Então, assim, ao mesmo tempo, o Cláudio é um cara que tem uma coleção nos Estados Unidos. A gente já... Para quem não sabe, o Cláudio chama Claudinei Senhoretti. Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há uns 30 anos, mais ou menos, em Pompano Beach, na Flórida. E eu conheci ele, na verdade, no ano passado. Se quiserem, tem um episódio que eu fui lá, justamente quando a empresa aqui, a Feotec, estava embaixo d'água, com enchente aqui. Eu tinha uma corrida de jet ski lá em Pompano Beach. Eu estava para ir com eu estava cancelando para ir na corrida, porque estava um momento muito tenso, né? Não sabia não sabia se eu vinha para o Brasil, se não podia vir. Era a primeira semana da enchente, tinha água aqui, 1,80 m de água aqui dentro da empresa. E eu decidi na época, assim, eu já tinha combinado de ir para lá e já tinha combinado até de conhecer o Cláudio, porque ele também está fazendo uma Saveiro no Dene, foi daí que a gente se conheceu. E aí ele insistiu, cara, vem aqui, dispara um pouco, porque não adianta, tu vai ficar em casa e não tem muito o que tu fazer. E aí eu pensei, cara, eu vou levar meu filho. E aí eu levei o Pedro, meu filho, né? Fomos nós dois pro evento e aí acabei... E quando eu cheguei lá, eu não imaginava que ele tinha tantos carros, não imaginava que ele tinha uma coleção tão surpreendente de carros. Ele também não tinha uma divulgação, nunca divulgou tanto assim. Cara, ele tem centenas de carros lá, espaço incrível, assim, Ferraris, Lamborghinis, carros antigos, impressionante, assim. Então esse episódio vale a pena ver para entender quem que é o Cláudio, como é que é a história dele, porque é um episódio bacana, então eu não vou contextualizar demais aqui. Mas naquela época a gente também começou uma amizade muito forte, assim, eu interagi muito com ele. Inclusive tem até uma brincadeira aqui que ele tem um GT40 lá, réplica, né, que a gente foi lá tentar fazer funcionar. Depois vocês viram esse carro na Feotec, eu nunca expliquei essa história e vou continuar não explicando, tá? Isso aí vai ficar para depois. Mas
Depois ele mandou a McLaren lá, eu levei os meus guri para andar de McLaren, tem toda a história lá, andei com uma Aventador lá, uma Lamborghini também com o Pedro. O Pedro descobriu que a prestação dela em 20 anos era mesmo que do Tesla, e ficou perguntando por que não podia comprar. Mas voltando. Então aí o Cláudio, na verdade, tu entrou em contato com o Cláudio, né, e Entrei em contato com ele, expliquei para ele que não era especulação, que era uma coisa técnica específica, que realmente existia preço, existia documentação, né? Porque é difícil uma pessoa te procurar, eu tenho uma coisa para vender. Primeiro tu apresenta o negócio, depois tu apresenta, mas tem um probleminha no documento, né? Até um parênteses, depois que a gente divulgou isso aqui, eu devo ter recebido uns 600 carros para comprar no Brasil. Inclusive coleções de 100 e poucos carros, e todo mundo acha que tipo, agora é meu Deus. Ontem ainda eu tava falando com o Cláudio, ele disse, cara, eu vou ter que rever a amizade contigo e com o Anderson, porque assim, ó, eu não consigo mais trabalhar, é gente me ligando, oferecendo carro velho, Santana nos Estados Unidos. E... Tem uns que é interessante. Ontem mesmo eu chamei o Cláudio, olha só, tem um aqui que eu acho que vale a pena te dar uma olhada. Vai ser outro episódio. Os amigos pilha podre, né? Esse é outro episódio. Sim, aí na verdade o Cláudio, vocês começaram a negociar e acabou... Sim, acabou a gente... foram várias semanas ali, até meses de negociação, né? De como fazer tudo isso, organizar, né? A questão de composição de pagamentos, enfim. Mas eu sempre frisava para ele que estava tudo direitinho, a questão da documentação, né? E aí a gente está aqui, né? Fazendo um negócio como tem que ser feito, né? Como tu mesmo trouxe, né? O CNPJ da Comercial Gaúcha está ativo, então é uma empresa de 1967 é o CNPJ. Que tá, caramba. E a gente está... Os filhos estavam mantendo o CNPJ, né, porque a questão dos imóveis também estão dentro do CNPJ, né? Então agora os carros oficialmente com nota fiscal. Já saíram, já foram feitas as notas todas. Foram feitas as notas todas. Então beleza, aí o que a gente foi? A gente foi lá presencialmente, eu, o Cláudio, o William estava lá. A gente foi lá retirar os carros, né? Mas assim, cara, foi um momento assim, de muita emoção, porque tu entrar dentro daquela concessionária, ver todos aquele ambiente intacto, assim, é que nem entrar num túnel do tempo, assim, tu vê, cara, uma sala, um computador, uma mesa, os catálogos no chão, assim, os quadros na parede, as ferramentas, todo o ferramental. Tinha tudo lá. O cartão ponto lá, as pessoas com o nome da pessoa quando bateu o último ponto, né? Eu vou dizer assim, eu me emocionei. De novo, eu gostaria muito de ter, mostrar alguns desses momentos, mas de novo, por respeito à família, né? A gente entende a privacidade e a gente não está divulgando essas imagens internas ali. Mas é muito legal ver aquilo lá. Eu agradeço a oportunidade de ter presenciado isso. E aí o legal também foi o seguinte, que o Cláudio, justamente, quando ele me ligou que fechou o negócio, né, ele falou assim, tô comprando lá os carros, eu disse, cara, que legal, que precisar de minha ajuda, me avisa. E aí meio que surgiu a ideia de a gente trazer os carros para cá, né, porque tem muita gente que queria ver esses carros há décadas, né, então a gente foi e trouxe os carros aqui para a Feutec, né, a gente tem esse espaço, até relembrando, né, como a gente teve o problema da enchente aqui que alagou, digamos assim, todo o primeiro andar, a gente fez uma mudança aqui bem grande na parte de estoques aqui, né, então todo o nosso estoque verticalizou. Com isso a gente expandiu esse espaço que antes era até essa marcação aqui para lá. Então aqui aumentou nosso espaço físico aqui assim na Feutec e a gente ficou pensando muito, o que a gente pode aproveitar, vamos trazer o nosso público de Gearhead, trazer as pessoas que gostam de carro aqui mais para dentro. E aí a gente faz os eventos que é os Feutec e Chimarrão, que inclusive o Feutec Chimarrão de fevereiro, né, que foi no dia 9 de fevereiro, foi o 14º Feutec Chimarrão que a gente mostrou esses carros. Beleza, chegamos aqui domingo de manhã. Bom dia, pessoal. Como é que tá? Bom dia. Bom dia. Estamos joia. Organizamos os carros aqui ontem para deixar exposto, né, para o pessoal fazer. Imagina décadas que esses carros ninguém via eles, né? A gente colocou aqui os dois Itamar nesse canto. Deu para trazer o logo da concessionária, né? Esse era o logo principal da frente do prédio, que quando a Volkswagen perdeu a concessão, teve que tirar. Então esse era o logo que ficava numa época era uma estrela, quando a concessionária, acho que chamava Covip, algo assim, tem algum dos carros. Tem ali naqueles carros ali. E aí depois mudaram para esse logo da Volkswagen no meio dos anos 70 e a gente conseguiu trazer o logo daqui.
E ontem a gente parou aqui um pouco para analisar as coisas assim, até outras coisas que a gente trouxe da concessionária, vários catálogos, ó. Catálogos, aqueles que tinham lá jogados assim de época, assim, que era material de divulgação. Semana do Fusca, ó, 20 a 27 de janeiro, não sei o ano, mas foi semana passada, que, alguns anos atrás, a semana passada. E material aqui, ó, tudo que algumas coisas que trouxeram de memória, a gente quis deixar aqui exposto para o pessoal ver, né? Os Fuscas aí, a única coisa que a gente fez ontem, né, foi encher os pneus, não botamos muito ar para não estourar também, na dúvida, mas aparentemente, inclusive, a borracha deles está tão adequada, não tão ressecada, não tão nada, né? Não está nada ressecado, inclusive parte do motor também, era uma curiosidade, a gente estava em dúvida se tivesse alguma coisa, correias, mangueiras, tudo, então incrível, as descobertas até agora. Aparentemente, o pneu óleo tem uma aparência de muito novo. Até o pessoal deu Opinião Sincera lá, que é um canal que parece que eles filmaram em 2011 com ele, diz que ele trocava os óleos nos prazos, então pelo menos até 2011 ou 2017 talvez, ele vinha fazendo algum tipo de troca de óleo mesmo que o carro não rodou, e ele provavelmente ele funcionava os carros de vez em quando, então o motor aparentemente está muito conservado. Bem conservado. Todas as borrachas aqui, ó, a gente olhou assim, ó, todas as borrachas então com uma aparência super tranquila, porque não ficou no sol, não ficou na umidade excessiva, né, não estava no tempo, então tudo muito bem conservado, né. Aparentemente vai ser, obviamente, substituição do óleo, um flush do óleo, trocar as velas de ignição, os carburadores vai desmontar, mas deixar totalmente original. Até uma brincadeira à parte, não se preocupe, porque esse aqui a gente não vai botar. Não vai botar Feutec, não vai mexer esses carros aí, eles vão ser preservados totalmente como eles deveriam, né? O Itamar Gêmeos aqui, esse da direita, ele tá com uma das rodas travadas. Então é tudo coisa que tem que ser revisada, freio, sistema de freio. Sim, se for pensar tudo, de todos os carros, só um rolamento de roda que travou, né? Que travou. E aí uma roda a gente teve que botar um dolly. Uma coisa interessante aqui, eles têm olha esse reservatóriozinho, tudo novo. Essa parte aqui do carro, como ela ficou fechada mesmo, ó, ela não tem tanto pó, ó, e tu vê assim, ó, a graxa original aqui ainda, que tem ali das fechaduras. O pneu aqui, ele tem tipo uma cera, uma cera de preservação e pó. De borracha. Aqui é o triângulo, kit ferramenta. E no Fusca, para quem é fusqueiro, né, que sabe disso, sabe que esse papelão aqui praticamente não pode nem encostar, que ele já desmancha, né, em todos os Fuscas. Então é impressionante como você ainda conservou, mesmo calor e frio e tudo, ele conservou assim internamente. Porque esses dois aqui, principalmente, esses dois carros estavam lacrados com as portas soldadas. Então uma coisa que a gente não acreditou, quando chegou lá, estavam tendo que cortar as soldas com máquina, né? Sim, da porta da garagem. Da porta da garagem. E então, esse aqui também tem, ó, mesma coisa, ó. Aqui o adesivo onde este veículo não está à venda, ó. Olha aqui, ó, para demonstração. Somente para demonstração. E cara, esse aqui realmente eles estão carregados de pó, porque esses aqui em 2002 parece que eles ficaram trancados mesmo, né? O interior aqui, cara, é zero, assim, ele tem... Eu vou dizer que ele nem tá mofado dentro, não tem mofo, né? Nenhum dos carros tem zero de mofo. E esses, os Itamar, são novos, como a Quantum também, assim, 000 e com cheiro de novo ainda. É impressionante o cheiro de novo da época. O estofamento aqui, ó. É realmente... Cara, impressionante. E todos aqui, ó, o adesivinho de vidro verde, ó. Se você notar a quilometragem, os Fuscas estão com 10 quilômetros, que essa quilometragem, a gente conversar com uma das pessoas, amigo do Anderson Wagner, que trabalhava na fábrica, na Volkswagen e na concessionária, e ele sabia das normas da fábrica, que eles tinham que dar uma volta de certificação, de controle de qualidade. E a Volkswagen tem exatamente 10 quilômetros
para dar essa volta ao redor, é de 9 a 10 quilômetros. Então, os carros ainda estão com essa mesma quilometragem só da percurso de controle de qualidade da fábrica. A Quantum está com 22 quilômetros. Então, a gente acha que o cara que dirigiu a Quantum gostou muito, falou, vou dar mais uma voltinha aqui só para ter certeza que não falta nada, não. Então, a Quantum está exatamente com o dobro. O dobro da quilometragem. Tá bem rodada. Cara, os dois são idênticos, né? Os números de chassi, deixa eu ver. Esse é o 5277 e esse aqui é o... Não consigo ver ali. 5539. 5539. E os dois iguais, as mesmas cores, não consegue se identificar. Mas vou dizer assim, por serem gêmeos, por serem iguais, é muito legal, né? E série ouro. Mas olha esse, o Última Série, assim, ontem nos chamou muita atenção, porque ele é 10 anos mais antigo, né? Ele foi quando encerraram a produção do Fusca, né? E esse aqui foi quando voltaram, né? Então, para quem é novo, esse aqui é o presidente Itamar Franco, na época do Brasil. Sei lá como ele conseguiu, mas convencer a Volkswagen a voltar a produzir o Fusca, né? E aí a Volkswagen atendeu o pedido dele e produziu, não sei quantas unidades foram produzidas do Itamar mesmo, mas era um projeto que eles tiveram que adequar, então tem algumas diferenças com relação ao 86 quando parou de fabricar. Até eu não sei, tem umas diferenças até, não sei se de qualidade propriamente, mas eles tiveram que botar controle de emissões, então, se eu não me engano, ele tem catalisador ou alguma coisa assim. Eu acho que tem catalisador e aí foi tipo uma renovada, ele é um pouco mais moderno, que tem os para-choques pintados na cor do carro e tem uns opcionais a mais, já vindo básicos de fábrica. Sim, ele tinha lanterna fumê aqui atrás. Isso aqui é legal, é o seguinte, quem realmente é um estudioso desses carros é bacana. Aqui tem esse aqui tem um emblema Covipa, estrela aqui, antes de ser comercial gaúcha, ó. Depois ele trocou. E esse aqui, como é a Última Série, ele vem marcado no vidro aqui, ó. Última Série, 625 de 850, né, que nem a gente já falou, que é das 850 concessionárias. Mas o motor, assim, esse aqui inclusive é álcool. Tá escrito aqui em cima das entradas de ar do carburador. As correias também estão impecáveis, assim. Ele obviamente tem 10 anos a mais. E esse aqui, por ser a álcool, talvez ele vai precisar... Talvez ele até tenha mais proteção dos carburadores contra ficar no tempo correção. Trabalha um pouco mais limpo, né? O álcool, mas o óleo também aqui, limpo. Ó. Novinho assim, ó, tipo... Assim, olhando assim, ele tem viscosidade. Ele não dá pra dizer que é um óleo velho, assim, ó. Obviamente não vai se funcionar com esse óleo aqui, né? Mas é uma boa notícia, não tá nem contaminado e nem degradado o óleo, não tá uma água, sabe? Porque poderia ter perdido as propriedades. Então, a princípio, a manutenção aqui de filtros, limpeza dos sistemas de combustível, sistema de óleo, troca de óleo, flush de óleo e limpeza dos carburadores, assim, vai ser relativamente tranquilo, assim. Mas a ideia desses carros, obviamente, é só funcionar. Não vão rodar, né? Até porque se precisasse rodar, uma que daria quilometragem e outra que teria que trocar pneus. Aí teria que fazer outras coisas que não é interessante para tirar a originalidade do carro, né? Vou manter com a mesma quilometragem, só deixar os carros em funcionamento perfeito, manter originalidade 100%. Todas as peças que talvez precisar ser substituída vai ser substituída com peças originais Volkswagen. Então vou manter a originalidade do carro assim 100%. E claro, sempre acima de tudo isso, manter também os adesivos da concessionária, manter a história de Estrela e do Rio Grande do Sul, indiferente dos carros ficarem no Brasil, indiferente dos carros ir para os Estados Unidos ou para qualquer forma, a gente sempre vai preservar essa história. E se for para os Estados Unidos, a gente está levando a história do Rio Grande do Sul para o mundo todo conhecer. E todos os gaúchos, todos o Brasil estão convidados aonde os carros estão para visitar os carros. Então, vai ter acesso sempre ao público. Eles vão ficar pelo menos aqui algumas semanas ou meses, talvez aqui em Porto Alegre, na Feutech Exposto. Talvez, de repente, até possam ir no Museu da Volkswagen, alguma coisa assim, né? A Volkswagen talvez tenha interesse do Brasil de demonstrar os carros. Vamos ver, vai ser legal, vai dar. Esses carros acho que vão poder mostrar a cultura em vários lugares. Cultura e um pouco dessa história, né? Uma história de preservação, uma história de amor do seu Otmar, que era o antigo dono da concessionária.
o antigo dono dos carros, e mostrar um pouco desse amor que ele tinha pelos carros, de sempre estar cuidando, limpando por vários anos da vida. Fala que os carros sempre foram os amigos e os melhores amigos dele. Então a gente vai continuar mantendo essa história viva. E olha só, esse aqui por ser álcool, né? Ele tem o partida a frio aqui, ó, que tá impecável. Inclusive eu tô até com medo de botar a mão no papelão aqui. Papelão. Mas é... Não, ele não tá ressecado. Né? Não. Ele conservou, o tempo conservou muito aqui, bem. Ó, partida frio aqui, ó, do álcool. O pneu também, ó, desde, com certeza, zero. Aqui, ó, desde 1986, a graxa que veio de fábrica, provavelmente. Cara, é uma cápsula do tempo, esse carro. E aqui agora o SP2, né? Cara, eu vou dizer assim, isso aqui é o que eu acho que mais tem... Porque é um esportivo muito raro. Foi fabricado só no Brasil, né? E, por exemplo, na Alemanha, em outros carros na Europa, esse carro é cultuado assim, como um ícone, porque não existe lá, né? É um carro que teve muita história, né? E como foi só fabricado aqui no Brasil, muita gente nem conhece esse modelo de carro e quando vê, fica muito curioso para saber o que é. E é um modelo, ele é tipo um fastback, né? Essa traseira meio hatch. Ela entre um hatch e um fastback, então é uma carroceria muito interessante e falam que é um carro que era praticamente feito todo à mão e 100% de lata, né? Então é realmente um digno e um esportivo brasileiro. E esse aqui, na verdade, o seu Otmar, ele aparentemente ele pintou zero, o carro era um marrom, que cor que ele era? Ele era marrom. A história do carro é que ele não tinha esse carro, ele não tinha desde zero. Não? Não. Ele teve uma proposta, na época que não conseguia comprar carros novos, e estava tudo com ágil, e não conseguia, não achava. O antigo dono, ele era apaixonado por esse carro, e o antigo dono ofereceu, se você conseguir uma Santana Quantum, eu troco por você no SP2. Então foi isso que aconteceu. E será que foi ele que pintou ou foi o antigo dono? Foi ele que pintou. O Otmar? O Otmar. Ele não gostava da cor. Ele era marrom com os frisos vermelho para vinho, né? Inclusive dá para ver aqui. Então que tá descascando alguns pedaços. E aí ele mudou a cor do carro. Ele mudou a cor do carro para prata, que é uma da cor favorita que tinha dele no SP2. Mas é um carro que você vê que ele cuidava muito, né? Mudou o estilo de rodas. Inclusive, quem sabe de algumas das rodas originais, a gente tem interesse em voltar o carro para o original. Sim, na verdade, esse carro então ele tem 8.150 km, né? Foi um pouco rodado, mas foi rodado, né? Então, realmente eu vou dizer, esse carro aqui é muito icônico, né? É um carro que muita gente via ele rodando pela cidade, falam que era um dos carros favoritos dele, tanto o SP2 quanto o Fusca Branco 86 também. Que os carros que ele rodava mais era carro de uso próprio. Agora, no SP2, como ele usou e foi guardado, então você vê algumas coisas de gasto ou alguma coisa que o tempo talvez não conseguiu conservar tão bem. Então precisa de um carinho, onde tudo isso vai ser bem cuidado e tratado. Aqui, ó, o manual de fábrica aqui, ó. Inclusive, eu confesso que eu não conheço o SP1. Quando eu falei pra você, você não sabia, né? Eu não sabia. E aí confirma, tá vendo? Eu quero descobrir o que é um parece, SP1. Se eu não me engano, são menos de 100 unidades produzidas no SP1. Eu acredito que na realidade são 88 unidades produzidas. Então o SP1 é extremamente raro. Não vi e não sei de ninguém que tenha um SP1. Mas quem sabe a gente não procura um também. Uma outra nota aqui, Anderson, é uma característica bem bacana do seu Otmar, que ele gostava de fazer a customização própria dele. Gostava de crominho, frisos e adesivos. Então, onde ele teve oportunidade, ele colocava bastante adesivo. Por exemplo, no Fusca, ele colocava inclinado, acho que vem do lado esquerdo, ele colocou do lado direito, alguns carros ele colocou no capô, e no SP2 ele mudou, adicionou alguns frisos e colocou até
se você der um zoom aqui, você vê que ele colocou GLSI, né? A gente não quis tirar porque é do jeito que estava. Então, acho que isso era da Santana Quantum, alguma geração de Santana, né? Que era o GLSI. Então, ficou um SP2 aqui. Tem que abrir e ver se não está com injeção eletrônica, né? Se bobear, ele já estava começando um tipo de Fuel Tech antes, né? Ou ele botou... e esse aqui era o Fusca, na verdade, pelo que eu entendi, o que ele rodava mesmo, né? Era carro de uso pessoal. De uso pessoal, né? Claro, esse aqui já tem uma quilometragem, acho que quantos mil quilômetros tem? 80 mil. 80 mil mostra aqui, né? Não vai saber se rodou. Mas super bem conservado. Esse aqui ainda, se tiver com a chave aí, acho que se bater na chave ele já pega. Já tiraram a chave. Mas esse veio rodando, veio funcionando. Então tá super bem cuidado com a manutenção em dia desde da época que ele ficou na concessionária de 2017. E aqui temos essa é legitimamente o Save the Wagons, né? É salvar as peruas, né? Essa Quantum, cara, assim, olhando ela é obviamente impecável, né? Tá todo o step aqui, tudo. Imagina, o carro é zero impecável. O que ele fez, ele gostava muito de botar uns adesivos, até porque esse carro ficava em showroom, botou alguns frisos aqui, ó, adesivo aqui, fez um estribo aqui, pessoalmente personalizado aqui em cima, ó, dá pra ver. Mas o interior do carro tá com os plásticos no carpete, os bancos aqui, impecável, realmente 22 quilômetros. Esse carro aqui, ele aparentemente tem uma... Parece que entrava água no telhado. No telhado, assim, do e galpão. aí ele deveria molhar e acabou sujando aqui um pouco mais. Mas já passamos meio que o dedo aí, não manchou a pintura nem nada. E então, aqui, ó, também o mesmo adesivo, ó, esse veículo não está à venda, né? Esse carro aqui, ele era para ser da esposa, né? Do seu Otmar. Tem uma história, essa história de família bem sensível e a gente quer, inclusive, ser bem cuidadoso, educado, de não dar informação errada, né? A família é bem reservada, a gente quer preservar e não quer mesmo falar o que a gente não sabe, mas tem uma história que parece que este carro era um presente para a esposa, então a gente não tem essa confirmação, mas é o que a gente escutou. Esse é um AP, né? 0 quilômetro, imagina, é uma coisa assim raríssima, assim. Não tem marca de ter funcionado, né? Não tem marca de ter andado, obviamente, ter feito quilometragem, os injetores, injeção eletrônica já, injeção em cima ali. O óleo também tá em dia, os líquidos ali de arrefecimento, líquidos de limpador de para-brisa, tá aparentemente o que veio de fábrica, né? Porque provavelmente ele não pegou sujeira também. E, cara, impecável, assim, ó, não soltou uma abraçadeira na vida esse carro, assim, não... Não, você vê as peças ainda mantém tudo zincada. O zinco original, o zinco original, isso aí não se vê, né? Um carro com essa... Eu até vou te dizer que tempo. Quando eu vejo um carro do Denny, assim, ó, um carro restaurado, agora que eu vejo tudo zincado, pra mim eu não entendia que ele realmente era dessa forma original, só que quando tu pega um carro usado tu não enxerga, assim, aí chama muita atenção. Então, o Denny é muito experiente, então ele faz realmente aquele trabalho como que era originalmente da época da Volkswagen. Então, cara, é uma cápsula do tempo. Isso aqui tá com umas teias de aranha aqui ainda da concessionária lá. Cara, mas é assim, ontem a gente parou para aliar os carros, assim, dar uma curtida, assim, na tua. Acho que primeiro é o momento que tu pôde parar e... realmente, porque lá acabou a emoção, né, tomando conta de tudo e ver esses carros guardados por tanto tempo e principalmente naquele ambiente que se encontra, a emoção ainda acaba ficando mais forte, porque você tem a loja, concessionárias, ferramentas, um tanto de peça que ainda existe lá, né? Eles não desfizeram ainda de todas as peças e ainda tem muita peça lá de carro original. Até vou deixar o contato, vou deixar aqui no GC, do William, que é o agente, né, que faz a venda, porque muita gente está perguntando, mas o que está à venda lá, né? E eles têm as peças lá, tem um pacote para quem quiser de repente comprar, mas não é individual, assim, é só se for comprar o pacote inteiro. Pacote fechado. Negociem lá, eu passo o contato aqui, chamem o William, que é gente boa pra caramba.
podem chamar Isso, tem a parte de memorabilia também, sim, né? Móveis, que tem algumas assim. coisas móveis, algumas coisas da Volkswagen. E todos os catálogos, né? Os manuais técnicos de cursos e uma série de outras coisas que tá lá, tudo original. Dá pra montar um museu bonito, tudo isso, né? Legal. Sim. Então, vamos dar um agradecimento também para o William aí, que fez todo o negócio, o agenciamento, né? Uma pessoa muito correta, né? A gente falou com ele antes no vídeo, né? Vocês isso, é uma pessoa sensacional. Vocês vão ter o prazer de conhecer aí no vídeo. E agora é o seguinte, agora tá começando a lotar, já é 8 horas aqui, ó. O pessoal tá cheio, vamos então bater papo aí. Vamos falar com a galera. Eu tô curioso para ver a reação das pessoas aí, se vai ter histórias aí, se alguém vai contar uma história que a gente não sabe. Sim, estamos prontos para receber histórias. Então, acompanha aí um pouco do evento Feutec Chimarrão, já tá lotando aqui. E daqui a pouco a gente bate o papo para contar as histórias, ou no meio da manhã aí vocês vão acompanhar algumas histórias. É isso aí, pessoal, até mais. Então, seu Carlos, oi. Teve a oportunidade de conhecer, então, e rever os carros mais uma vez aqui, né? Sim, a concessionária gaúcha lá, eu estive com o seu Altomar 2 vezes, né, conversando com ele, me contou toda a história da vida dele, dos carros que estavam lá, né, guardado há mais de 20 anos parado naquela época, né? E, enfim, foi uma volta ao passado, né, com ele lá. É uma experiência e a gente guarda as memórias, né? É impressionante. Então, para mim, está sendo um privilégio ter adquirido essa coleção. Sim. E por mais que as pessoas pensam que a gente não sabe ainda se realmente vai para os Estados Unidos, mas tudo indica que sim, que é onde eu moro. Claro. Né? E todo mundo, poxa, mas isso é um histórico, é um patrimônio brasileiro. Então, eu quero que as pessoas pensem ainda de uma forma ao contrário. Da forma que eu penso, é que poderia ter sido vendido para um brasileiro, poderia ter ficado no Brasil, mas de uma forma que ninguém mais ia escutar, ninguém mais ia ver. Justamente. Sabe? E o que eu quero fazer é totalmente uma coisa oposta. É poder ter esses carros em exposição ao público, mesmo que for nos Estados Unidos, e a gente sempre está fazendo vídeo, gerando material, para que as pessoas que possam, quem puder ir lá visitar pessoalmente, quem não puder vai estar acompanhando pela mídia social, vai acompanhar pela internet, e a gente sempre vai estar mantendo a estrela e o Rio Grande do Sul vivo para o mundo. Isso aí. Entendeu? Então a gente vai passar a história do seu Altimar, que eu acho que é uma história única, uma história realmente emocionante, e vai passar essa história para o mundo, né? Não, eu no meu ponto de vista, estou vendo que tu está preservando a história. Exatamente. Sendo aqui no Brasil ou lá no exterior, melhor ainda. Tu está colocando o nosso país em evidência. País, Rio Grande do Sul, estrela e essa história, sabe? Isso aí. Então, o seu Carlos é vice-presidente do Porto Alegre Fusca Clube. Do Fusca Clube aqui de Porto Alegre. Isso. E também é da Confederação de Carros Antigos, isso né? aí, Então é bacana. O senhor esteve lá em que ano visitando? Nos anos, acho que 2010, 2009, por aí. Eu não me lembro, não me recordo direito, mas tive 2 oportunidades, 2 vezes estar com ele. 2 vezes. E bateu um papo legal, ele falou sobre a história. Sempre falou toda a história, contou a história da vida dele, tudo, particular até. E, inclusive, ele só permitiu eu entrar, ele não deixava entrar quase ninguém lá dentro, né, 2 ou 3 pessoas. A primeira vez fui com um colega meu lá do clube e depois eu fui sozinho, porque eu me identifiquei, que eu sou do Porto Alegre Fusca Clube, a gente tem esse carinho pelos Fusca, pela Volkswagen em si, né? Então a gente, aliás, que eu também trabalho com automotivo, eu sou mecânico de automotores, trabalho com a maioria boxer, não trabalho com carro moderno, mais com carro antigo. E a gente vai curtindo, vai levando essa história até quando a gente puder. Preservando preservar essa história. E passando esse legado, né? Para filho, neto, para uma nova geração. Essa paixão, né? Essa paixão, né? É isso aí. Então é bacana escutar. E ele falou que cuidava dos carros e que ele estava lá limpando os carros. Sempre limpando. A concessionária já estava fechada naquela época, né? Com certeza. Ele ficava lá sozinho, né? Foi a partir que houve uma reportagem que saiu na RBS que a gente começou a ter curiosidade lá olhar, porque a gente não sabia disso aí. Sim, não sabia da história, né? Não sabia o que tinha acontecido, né? Isso, Então a gente se apegou e começou a ir lá. Até fui com vários pessoal, peguei outros colegas nossos e aí estava fechado, ele não estava lá. Foi lá uns 4, 5 carros lá do nosso clube, fomos lá passear, dar uma volta, ficamos pela frente, batemos foto ali pela frente, ficamos por ali, né? E, enfim, a gente procura
sempre manter essa história viva, né? Sim, sim. E me fala uma coisa, qual que é a sua opinião, né? Você é como se fosse um especialista em Fusca, né? A gente está sempre aprendendo. A gente sempre aprende a vida toda, mas conhece. Isso. E qual que é a sua opinião desses automóveis? O que você acha, por exemplo, entre o 1986, que é a última série, né, número 625 de 850, e entre o Série Ouro, que são a dobradinha de Itamar? O Itamar, esse aqui é um carro clássico até 86. Agora, na minha opinião, o Itamar é um automóvel, mudou a concepção de conforto, de silêncio, é um carro mais silencioso, mais gostoso de andar. É o mesmo Fusca, mas representa para mim que ele é mais macio que o antigo. Sim, esse aqui segue mais a raiz. A raiz, né? Dele. Mais raiz, mais o carro, essa última versão vamos falar, do Fusca natural. Natural, E aí depois a reinvenção de um conceito ainda que era o Fusca, trazer ele de volta, mas de repente uma rodagem tipo mais parecida com um Gol, né? Com um Gol básico. Inclusive até veio com alguns acessórios do Gol, banco, direção, exato. Tem uma certa similaridade. E o conforto do carro, a mudança de silenciadores ali por dentro ali, o carro ficou um espetáculo para andar. Tem clientes lá que tem Itamar, conservam, e é um espetáculo para andar, é outro carro. E a sua opinião do SP2? O SP2 é um carrinho, já era um esportivo da época, né? Motor plano, né? Não tem, anda bem, é um esportivo que... Já dirigiu um ou não? Não dirigi. Nunca dirigiu? Não. O único motor plano que eu tenho que eu dirijo é a minha variante, que inclusive ela foi comprada lá. Ah, foi comprada? Em 72. Em 72 foi comprado lá. Primeiro o dono comprou lá. Né? Aí, inclusive, eu vi o anúncio dessa variante aqui, um amigo meu colocou no nosso grupo. E o que me interessou mais quando chegou na parte do manual. Aí eu disse, não, era de lá, eu vou ter que comprar. De lá, verdade, que é um carinho que eu tinha pro seu Itamar lá. Não, que bacana, que bacana. Tem que preservar essa história, sempre lembrar. A Volkswagen de Estrela deixou aí muita história aí pro pessoal do Rio Grande do Sul. Ele me contou e a gente vai estar dando continuidade nessa história aí pro mundo. Isso aí. Ele me contou que várias outras concessionárias fechou, mas a dele, ele ficou meio triste, chateado, o que aconteceu. Ficou emocionalmente abalado, né? Porque ele vendia poucos carros. Eu, na minha concessão, se ele está vendendo 1, 2 carros por mês, deixa vender. O importante é que está dando continuidade à história. Está vendendo, está curtindo, que legal, tá fazendo a vontade dele. Que legal, bacana. Né? Não, mais bacana, viu? Bom aí bater esse papo com você. É um prazer. Pelo contrário. Você ter vindo aqui ver os carros com a gente, a sua visita, tudo. Isso. Obrigado pelo carinho aí. Eu que agradeço a presença de todos aqui, né? Isso aí. Conservar. Eu sei que tu vai conservar essa história aí, tu tem um carinho também. Vamos Senão tu não teria comprado. Essa é a ideia. Não é para qualquer um. Não. Né? Para ter essa coragem, né? E justamente. Tudo. É uma história que vem com responsabilidade, sabe? Justamente. Então eu tô aqui para manter essa responsabilidade. É uma admiração que a gente tem por ti aí. É isso aí. Obrigado, seu cara. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, valeu. Um abraço. Cara, que evento, hein? Eu vou dizer assim, o nosso recorde maior foi o Tech Chimarrão da história, pelos meus cálculos. Vamos ver se confirma depois, mas o público, assim, um dia quente hoje, né? Aí, ó, 34 graus. 34 e o pessoal no verão vindo aí presenciar. E uma coisa que foi legal, assim, eu vi muita gente diferente veio por causa dos Fuscas, por causa dos carros, assim, porque realmente, assim, sabia da história, ou entendeu, ou ficou curioso. E acho que foi muito legal essa parte. Eu assumi que era bastante gente diferente, porque eu vi que você começou nas fotos lá e não saiu mais. Falei, eu acho que pessoas que já tiraram fotos não vão ficar tirando foto todo evento, né? Então, como eu vi tanta gente, você ficou o tempo todo com autógrafo tirando foto, eu falei, deve ser muita gente nova. Cara, e é uma experiência, pra mim, eu acho muito legal, assim, as pessoas perguntam se eu me canso, eu disse, cara, na verdade eu fico empolgado porque eu curto assim, a interação, todo mundo tem uma oportunidade, assim, eles conseguem mostrar alguma coisa, falar de uma história, e muita gente nova mesmo, eu acho que foi fantástico, assim, a experiência de mostrar os carros aqui, muita gente curiosa, né, pra ver como é que era ver um carro 0 km tantos anos depois aí, né? E felizmente os carros fizeram muito sucesso,
obrigado. Eu acho que... Obrigado você e pela oportunidade e abrir o seu espaço aqui. A gente tem a oportunidade de fazer isso junto. Né? Na vida nada tem mais significado se a gente não puder fazer junto, fazer com amigos e fazendo mais amizade. E isso é a natureza do carro. Para quem gosta mesmo, o carro conecta pessoas. Então a gente está somente adicionando mais um pouco e mantendo, e vamos preservar a história do Rio Grande do Sul, de Estrela, a história do seu Otmar e as histórias todas que o pessoal conta. Já vieram me falar uma coisa aqui, outra coisa ali. Cara, a gente vai começar a descobrir muita coisa, né? Muita gente teve algum contato nessas décadas, né? Então são muitos anos de história, onde a gente está curioso em saber mais. Então quem tiver para falar e alguma coisa sobre também, passa pra gente, né? Você... Bota nos comentários, chama a gente, tenta se põe mostrar. Nos comentários e deixa lá e a gente responde. Cara, obrigado a todo mundo, obrigado pra ti de novo. Bom, obrigado por fazer prazer. isso possível. Com certeza a gente sempre vai estar esperando para um próximo, né? As encrencas aí, um próximo evento, um próximo projeto, uma lasanha de sabores diferentes. Né? Cara, vai ser legal. É isso aí, valeu a pena. Obrigado. Valeu a pena. Valeu. Deixa eu mostrar aqui a nossa oficina, para quem acompanha a nossa enchente, né, viu as imagens aí de tudo alagado, os elevadores aqui da Marrove alagados, as coisas tudo. Inclusive tem coisa aqui ainda que está com marca de alagamento, né? Tipo aqui, mas está funcionando, né? Então funcionando, a gente está usando bastante, inclusive. Tá usando, isso aqui tu bota no carro, especialmente os Fusca ali que estavam com as rodas trancadas, bota isso aqui, levanta o pneu e sobe, né? Os equipamentos da Marrove. Mas aqui, ó, queria mostrar, ó, pela primeira vez a gente tem uma parede, uma caixa de ferramentas, os armários aqui, bonitos aqui, bem instalados, inclusive Gaúcho, né, Tramontina Pro, que é uma empresa que a gente admira muito aqui, ó, conseguimos fazer uma estrutura bonita aqui com eles, todas as ferramentas aqui, ó, as caixas de... fechadinho, organizadinho agora não, sem bagunça, né? Não, sem bagunça, a gente está organizando o armário. A gente está fazendo aqui, ó, tem os panos de spray que a gente ganhou, inclusive. Sim, isso aqui também, ó, esses limpa-contato aqui, ó, da Isotec. Para nós, os óleos da Liquimole, todos aí. Aí, ó, inclusive, e aí o que a gente vai mostrar pra vocês agora é o seguinte, a gente fez a manutenção dos carros, a gente decidiu fazer aqui mesmo, né? Então, porque, na verdade, a manutenção, a gente viu que eles estavam em um estado muito bom de conservação, as borrachas, assim, não era assim desmontar motor nem nada. Precisava, na verdade, assim, alguém com experiência, que tivesse muita experiência nesses carros dessa época. Sim. E aí que a gente foi achar um conhecido nosso, que era mecânico da concessionária Volkswagen por mais de 30 anos, eu acho, ele né? trabalhou quase 30 anos na concessionária Volkswagen e ficou feliz de vir aqui fazer essa manutenção, né? Com essa ideia de ter, né, um mecânico com experiência da Volkswagen mesmo aqui, com o nosso expertise, a gente resolveu fazer aqui interna mesmo. Então, o que a gente fez foi trocar os óleos, tudo, né? Tudo óleo Liquimole. As baterias foram trocadas também, né? Botamos que baterias? A Sul Battery, que é um parceiro que já consegue bateria para nós, conseguiu bateria Moura para todos os carros. Fala pessoal, Rafael aqui da Sul Battery. A gente veio hoje aqui na Fulltech fazer a instalação de bateria de todos os veículos que vieram da Comercial Gaúcha de Estrela, tá? Então a gente vai, primeira troca, aplicar a bateria nova nesse Fusca 1996, a série Itamar, né? Os últimos veículos que vieram de lá. E é isso, vamos começar a instalação aqui e deixar esses veículos em ordem novamente. Então a gente botou bateria Moura nova, óleo Liquimole novo. Fizemos conferiu os tanques de combustível, antes de botar combustível, né? A gente pegou com a câmera e acessou todos os tanques de combustível ali para ver como é que estava. Tem imagens isso aí, né? Tem imagem. Tá. E botou combustível para dentro e bateu arranque. E vamos ver se vai funcionar agora aí, ó. Será que funcionou ou não? Funcionou, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da manutenção, né? Como é que foi ali. Enquanto que a gente está acabando o último carro aqui, vocês veem um clipe aí da manutenção dos carros, como é que foi a primeira funcionada deles aí. Então, pessoal, hoje estamos aqui começando a revisão nos carros. Estamos com a Santana Quantum, vamos fazer troca de óleo. Nós analisamos a linha de combustível e vimos que tinha combustível velho ali. Ela já teve combustível, ela já funcionou. Então vamos analisar tanque, vamos olhar filtro de combustível, filtro de óleo, botar óleo para dentro. Vamos passar o combustível na linha, sem os injetores, para ver se está tudo certo. Bateria nova e vamos dar partida. Hoje a ideia é funcionar todos os carros. Vamos começando com a Quantum, que era
o carro mais moderno, digamos assim, que pode dar mais problema. E depois vamos para os Fucas, para SP2 ali, vamos testar todos os carros, vou trocar o óleo de todos. E vocês vão acompanhar um pouquinho disso aí hoje. Já tiramos o fio de combustível, tá vindo um novo. Já abastecemos. E agora vamos trocar o óleo, né? Vamos botar o óleo novo, o óleo da Liquimole. Esse óleo é um 2050 feito para esse tipo de uso. Ele é um 2050 que é feito principalmente para carro antigo, assim, ele é bem melhor de usar. Então foi recomendado por eles, a gente vai usar esse óleo aqui em todos os carros. Ele tem Lichtlaff. Estamos aqui, seu Wagner. Bom, te apresenta aí um pouquinho, quantos anos de concessionária? De concessionária Volkswagen foram 22 anos, né? Ali. E nessa época aqui, foi a época que eu entrei lá, então trabalhei nesses carros na época que eles eram novos. O que era esse 96? 96 tu entrou? 1996. Então tu pegou praticamente todos eles aqui? Peguei, trabalhei nesses carros, nesses daqui também. Os Fusca, bom, os Itamar saíram em 96, isso, né? Exatamente. Mas também naquela época o pessoal fazia manutenção de carro mais antigo, Fusca mais antigo na concessionária? Sim, naquela época sim, inclusive os carros tipo Gol GTS aparecia lá, né? Gol GTI, os carros mais clássicos ainda iam naquela época nas concessionárias. Que legal. E a gente convidou o Wagner aqui para cair no golpe, porque justamente, cara, não adianta assim, não é qualquer um que para tocar nesses carros. E a gente também não quis mandar os carros para qualquer oficina, assim, até uma concessionária hoje, atualmente, infelizmente, eles não têm mais as mãos de obra de 30 anos atrás, né? Sim. Então uma concessionária hoje, a gente até tentou ver assim, mas nenhuma se interessou muito em fazer o movimento ali. A gente pensou, cara, vamos fazer nós mesmos, porque pelo menos a gente, obviamente, a gente entende como ninguém. Temos aqui especialista em escortes e APs e assemelhados aqui, que é o Henrique, né, com a sua coleção de escortes. Brincadeira à parte, a gente acaba lidando muito com esses motores, às vezes mais do que um mecânico comum, né? Sim. Então, tipo assim, esse aqui já é injeção eletrônica, né? A Quantum particularmente, tem umas diferencinhas. E na verdade, assim, o que foi feito então, assim, de manutenção na Quantum? A Quantum foi... Primeiro, nós olhamos o tanque de combustível, como é que ele estava, né? Como é um tanque plástico, facilita muito, porque não tem nenhum tipo de corrosão. Trocamos o filtro de combustível que provavelmente tenha decantado e ele estava pesado, né? Um filtro metálico, inclusive muito difícil de encontrar. Combustível no tanque, fizemos um flushing, saiu combustível pela bomba, lavando toda a linha, né? E os injetores trancaram, eles estavam trancados, não foi possível destrancar. Sim, esse injetor aqui é obviamente um injetor, mas quem é que tinha alguns jogos deles ainda? Eu tinha uns dois, ele tinha mais o Pedro Costa tinha do cadete dele, que é tudo igual, né? Cadete, Ômega 3.0, é tudo igual, né? Versalhes, Royale. Então, na verdade, vamos ver se ela funciona, né? Estamos botando agora os injetores aí.
E aí o óleo, né, na verdade, Sim. o óleo sai, como é que saiu o óleo? O óleo estava com um pouquinho mais escuro do que um óleo de prateleira, né? Ele estava oxidado um pouco por conta do tempo, mas clarinho, bonito. Não tinha perdido nem viscosidade, aparentemente, né? Não, o filtro que a borracha de vedação estava grudada no flange ali, que foi um pouquinho mais difícil de tirar, mas o resto é tranquilo. Tá. E aí, também, antes mesmo do carro pegar, a gente deu partida até subir óleo, sabe? Sim. Foi todo um cuidado, assim, tipo, vamos girar o motor até apagar a luz de óleo. Giramos, o motor, tá, pegou a luz de óleo. Aí tentamos fazer pegar, e vimos que não vinha o pulso do injetor, né? Aí que a gente foi, tá, vamos tirar os injetores, levou, bateu na máquina, só que não bateu, né? Não bateu. Tu vê, né? Bom, vamos botar os bicos então aí, vamos ver. Então, os bicos agora, será que vai bater arranque? Vou ter a honra de... Toca a ficha. De bater arranque aí. Dá umas 2 ida e voltada na chave, assim, pra dar uma pressurizada na linha. Tudo certo? Não tem vazamento aí? Não. Não. Ó. Caramba. Funcionou. Vai, quietinho. Quietinho. Pior que até é bom dar um ciclo de temperatura, né? E vou te dizer, pode ser que o ar gela. É. Não, duvido. Ué? Testa lá. Será que o ar vai levar? Se o ar gelar, aí... Eu acho que não vai ser dessa vez. Perdemos essa. Nós estávamos conversando que talvez o ar podia estar com o gás ainda, mas deve E estar essa sem gás. batidinha é de quê? É tucho. O ar Imagina, não... o tucho tá parado há no mínimo uns 10 anos. Tá começando a sair A picumã. o pó aqui do escapamento, ó. Bom, Funcionou. missão cumprida é um. Vamos para os outros agora. Depois a gente tem que esquentar, deixar esquentar todos esses carros, né? Então tá, olha aí, ó. Essa não precisa mais empurrar. Calma, não. Essa nós não tem que levantar nos dolly para não fazer quilometragem. A gente anda só de ré. A gente anda só de ré. Ré não dá quilometragem? Não. Nesses carros não. Sério? Sério, vamos andar só de Olha ré, aí, não tem problema. Só de ré, dá pra dar uma volta na quadra de ré. Tá, e aqui o... E esse aqui? Aí já estava funcionando, né? Sim, esse veio andando, funcionando, né? Sim. Vocês fizeram alguma coisa nele? Não, esse aí só abasteceu mais para não ficar sem combustível. Ele tá com o carburador talvez ficando meio sujinho assim, mas vamos ter que dar uma revisada depois de carburação. Tá aí, ó. Esse estava fácil. Agora vamos aumentar o nível de dificuldade. E os Fuscas aqui, qual que foi o procedimento? Aqui foi substituído o óleo, também com boroscópio olhamos o tanque, ver se não tinha oxidação, estava perfeito. No momento agora, nós com o boroscópio vamos dar uma olhada dentro do tanque de combustível para ver se tem algum combustível como resíduo lá dentro e o estado de se tem alguma ferrugem, algo que possa prejudicar o funcionamento do carro. Cara, o tanque tá zero dentro, ó. Olha o fundo dele, ó. Perfeito. Ah, o tanque tava bom. Tá ótimo. E esse carro é gasolina, né? É gasolina. Aí abastecemos ele. Nós vimos as velas também, tava normal. Viramos arranque até apagar a luz do óleo para pressurizar o sistema e depois pegou normal, funcionou.
E aí, pega? E de borracha, coisa assim. As borrachas também estão perfeitas. Inacreditavelmente não tem nada ressecado. Borracha estão íntegras, tá tudo muito bom mesmo. E Esse aqui tá sem freio só. Isso. Sem freio e com a roda trancada, não é? E a roda trancada é o outro. Esse tá sem freio nenhum, pedal não... E eu acho que esse aqui tava com a embreagem colada. Esse tava com a embreagem colada, a gente conseguiu descolar. Tipo, esse anda, só não tem freio. O William tá mais nervoso que eu aqui, ó. Dá uma pedaladinha. Nem precisa limpar os carburador. Nada? Nada? Nada. Nós não estamos nada. Só. Nadinha. Olha ali. Quietinho. Essa versão já tem o carburador eletrônico com o corretor de lenta. E inclusive o afogador também. O afogador eletrônico? Esse tem catalisador também, né? Catalisador. Cara, impressionante. Ele tá subindo a lenta um pouco. Ele tá subindo, talvez até tá um pouquinho fora. Assim. Alguma... Sim. A ideia era funcionar só. Ó. Bom. E o outro tá mesmo esquema. Mesma coisa. Mas tá tudo na reserva, não abasteceu direito. Abasteceu pouco. Os combustíveis estão na reserva, assim. Tá com pouco combustível. Sim, botamos 5, 6 litros cada um, 7 litros. Não foi muito. Foi só pra fazer pegar e funcionar. Eu não quis colocar muito combustível, que tipo, se precisasse tirar, não ia ser muito, né? E o que a gente vai... se for deixar assim, os carros, é melhor deixar com mais combustível ou com menos combustível? Pelo tanque? O bom é combustível bom, principalmente, né? Que a gente botou... sabe o que tem? Ó, tem um combustível da VP, que é aquele VP Vintage, acho que é. Sim. Sabe o que é, né? Sim, o Maltinho, eles vendem aqui no Brasil. Quem me falou disso aí foi até o Maltinho, apresentei pro Badolato, o Badolato falou, cara, isso aí resolveu todos os problemas. Pega os carros, porque aí tu bota um pouco daquele combustível e ele não tem nada de álcool, ele realmente mantém assim, ele tem um top lube junto, eu acho que é um lubrificante para... Então... O Maltinho, não precisamos de combustível. Vou ligar pro Maltinho segunda-feira. Tá, vamos deixar isso aqui por último, porque esse aqui tem um pepino ainda. Sim, esse aqui foi o pepinão. E esse aqui é um carro que ele andava também, né? Sim, esse carro ele tinha mais quilometragem. Esse carro tem 8.000 quilômetros, então ele é um carro que ele rodava. Então o tanque, a gente olhou também, ele tem um pouquinho de ferrugem. Já é também um tanque bem mais antigo, né? Mas assim, nada grosseiro. A gente botou combustível, trocou o óleo E os óleos de todos, assim, tinha algum que tava mais estranho? O desse. É esse aqui. Tá, mas é outra história. Tá, só peraí. Sim, aí aqui nós cuidando para não sair o pó de fábrica, o Venzão vai lá e me liga com o limpador ligado os carros. Eu queria chorar, mas não foi minha culpa. Esse aqui não foi minha culpa. O limpador tá travado no intermitente. Esse aqui a lenta tá bem baixinha, tu vai ter que segurar um pouquinho de repente, tá uns 500 RPM. Assim. Mas tem até conta-giros o painel, é bem legal. Ó. Tá se falhando, né? Ele tá com o carburador sujo, eu acho.
Ou uma vela, talvez. Esse aí eu acho que talvez... E as velas, nem trocou as velas. Não, a gente só olhou daqueles lá que era novo. Porque as velas estavam bonitas, assim, Esse supostamente. aqui que a gente não chegou nele. Esse aqui vai ter que vela e limpar carburador mesmo. Sim, regular ele também. E agora esse aqui que é o álcool, né? Isso. Qual que é o esquema dele? Esse aí a gente foi tirar o óleo, né? Eu sei, inclusive, tirei, foi eu que estava fazendo aquela hora, tirei o bujão ali e nada. Só um filetezinho assim de óleo, assim, mas não tem óleo? Eu pensei assim. Aí o Henrique, não, tem a peneira, que eu nunca tinha desmontado um motor de Fuca, né? Tem a peneira deve estar entupida, e não deu outra, começou a vir um pouquinho mais. Aí tiramos a peneira, começamos a limpar ela, tava tipo assim, encrostada, de, tipo, parecia uma areia. Assim, uma areia bastante areia com óleo, assim, uma pasta, assim. E aí eu fui limpar o bloco, porque ficou colado aquele papel, e aí a gente viu que tava faltando um pedaço dele. Ele comeu num prisioneiro. Né? São 6 prisioneiros. O que deve estar acontecendo, a gente estava discutindo antes, é que como esse carro é álcool, provavelmente ele não ligava e fazia um ciclo completo de aquecimento, né? Porque normalmente um carro, por isso que se fala, que, por exemplo, que a gente fez aqui de ligar e não deixar nem esquentar não é bom, porque ele contamina o óleo com combustível, e esse óleo, se ele não evaporar por temperatura do óleo, ele vai ou ficar em cima ou embaixo, só que o álcool fica embaixo, né? E aí ele fica, tipo assim, então vai ter lá 3 litros de óleo com meio litro de álcool embaixo, assim, que é totalmente corrosivo, né? Sim. E aí se tiver, isso dizem que esse motor acontecia de poder ter uma fissurinha, um problema na usinagem, é magnésio, acho que esse motor, né? E aí se entrou um pouquinho de ar também, aí já era. Sabe? Se tiver qualquer lugar que ele possa entrar um pouquinho ali, ele vai abrir, imagina se tá 30 anos, né? Sem esquentar motor, sem nada. E ele quebrou bem, o problema principal é que ele quebrou bem no prisioneiro do coisa. Então esse aqui, na verdade, esse aqui vai ter que tirar o motor, né? Sim. Tem que dar um jeito de resolver aquela corrosão que tem no prisioneiro para que a tampa da peneira vede ali na junta, né, de vedação. Se o prisioneiro ficasse no lugar, ele vedava já. Tem uma beiradinha ali. Tem uma beiradinha, mas... Então essa aqui vai ser um episódio um pouco mais longo aí. Vai ser mais longa essa brincadeira aí. Mas eu vou dizer assim, ó, de 6, 5 funcionaram, uns com observações, mas funcionaram bem, né? Os outros todos aqui funcionaram bem, né? Detalhe, foi feito em um dia, né? Sim, exato, o que a gente fez aqui na verdade foi assim, simples, porque estava tudo muito com a aparência de estar bom. Porque, por exemplo, assim, não vai pegar um carro desse aqui, zero, e desmontar o motor inteiro, né? Agora, esse aqui, agora a gente já sabe que vai ter que desmontar. Sim. E aí, então, vamos ter que descobrir. Quem aí está assistindo ou conhece alguém que entende bem disso aqui, pode comentar também, porque toda ajuda é bem-vinda, né? A gente quer fazer a melhor estratégia possível aqui para manter a originalidade do carro, né? A ideia sempre é não ser muito... Não sei se é a palavra agora... Mas não mexer muito, né? Não ser muito invasivo. Às vezes é melhor tu deixar, invasivo. ou nós às vezes é melhor tu deixar o bloco original reparado do que tu trocar o bloco. Exato. Entendeu? Então talvez... se não precisasse tirar um carburador, não vou tirar os parafusos do carburador. Sim, deixa ali. Tem isso. Aqui a gente sabe que dá pra mexer, que é um carro mais usado, mas ali se não precisasse, não ia mexer. Então liga, beleza. E esse aqui tá com uma roda travada, a gente tentou ir um pouquinho pra frente e pra trás, assim, deu uma forçadinha, mas não quis judiar mais. Tem que abrir, deve estar as lonas grudadas. Provavelmente. A lona oxida onde ela encosta no tambor ali e ela cola mesmo. Sim. Devia ter deixado o freio de mão puxado. Sim. Sabe? Sim. Tu vê, as coisas que a gente vai descobrir 20 anos depois, né? Mas legal, é bacana ver o que esses carros têm de diferença. Tipo, a gente se surpreendeu até com esses dois aqui, tipo, a gente foi, tipo, girou o motor, girou, e tu sabia que não ia pegar logo, porque não tinha combustível, né? Até apagar a luz do óleo. Aí tentamos um pouquinho, não foi. Aí demos só um sprayzinho assim, acho que 5 segundos. Pegou. Parando lento. Não, é incrível tu ver o combustível vindo na linha, enchendo o filtro, enchendo o antibolha e o carro pega. Foi bem legal mesmo a experiência de trabalhar com esses carros assim. Tá, bom, amanhã nós vamos ter mais um Fueltech Chimarrão aí, o 15º Fueltech Chimarrão. Esse aqui eu não sei se eu estou preocupado, porque saiu em tantos lugares na mídia esse carro aqui, que os carros e todo mundo falando, convidando, que eu não sei se vai vir 4 mil, no último teve 4.300 pessoas. Amanhã até tem uma previsão de chuva, né? Então deve vir menos por conta disso, mas se tentar, a possibilidade é vir em dobro disso aí, vamos ver.
Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou segurar uma surpresa, tá? Eu vou segurar para o Fueltech Chimarrão, daqui a pouco vocês vão ver, ó. Nós vamos organizar os carros aqui para o Fueltech Chimarrão e vocês vão ver a surpresa aí no decorrer do Fueltech Chimarrão. Estamos aqui no 15º Fueltech Chimarrão e hoje a gente preparou uma surpresa aqui para as pessoas que estão aqui e para todo mundo, na verdade, né? E a surpresa está aqui atrás da capa aqui, talvez, se vocês estão acompanhando aí, vocês já viram o que é, mas quem tá aqui não sabe o que é a surpresa, a gente fez um suspense. E a história é o seguinte, né? Os carros aqui que estavam lá, né, na concessionária, são 6 carros que eram justamente os carros, os Fuscas, as P2 e quanto, mas tinha mais carros lá na concessionária ao longo dos anos, né? Exatamente. E alguns desses carros foram vendidos, inclusive, tipo assim, teve um Santana que foram vendidos Teve um Santana GLSI, foi vendido um pouquinho antes, alguns meses antes da Para quem da foi esse Santana? Para público? Esse Santana veio para Porto Alegre. Para Porto Alegre? Foi privado, assim. Tá, a gente não sabe onde é que tá esse A Santana. gente não sabe se ele tá vendo ou não, né, na verdade. Mas não é o Santana. E aí teve um carro que era muito icônico, que era a Kombi de serviço, né? Exatamente. Que era a Kombi de serviço. Um carro lindo, que inclusive algumas vezes a gente via o seu Otmar rodando com ela na cidade, né? É um carro magnífico e a gente está aqui hoje. E aí é o seguinte, aí como não podíamos deixar, eu vou dizer o seguinte, depois que o Cláudio comprou esses carros, eu e o Cláudio viramos os maiores assediados do Brasil todo mundo acha que agora tem um Fusca velho. O que eu recebi de Fusca velho, uma coisa assim para oferecer carro. Até vi os carros bons para oferecer, foi incrível. E mesmo para mim, né? Muita gente, cara, eu tenho um carro legal aqui, oferece pro Cláudio e tal. Cara, eu vou encher ele de lixo agora de carro velho, né? Mas esse aqui é um carro que não podia faltar na coleção, né? Não, esse carro é lindo, Anderson, o carro é lindo. O carro também foi vendido alguns meses antes da coleção, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar ele e a gente mostra os detalhes. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó, a Kombi da Comercial Gaúcha também. Agora o 7º carro para a coleção. E essa aqui é o seguinte, ela foi restaurada ainda pela concessionária de Lajeado, né? Ela não foi exatamente restaurada, foi dado um refresh nela, né? Até dá para colocar algumas imagens de como ela estava. Ela tinha um estribo na frente, enfim, era um carro de serviço. Aquelas coisas do seu Otmar, assim, os borrachão aqui. Os borrachão, ela tinha, quando deitava a tampa traseira, tinha um aplique ali para não bater na lata, enfim. É um carro que tem 30 ou 40 mil quilômetros, né? Acho que 40 mil quilômetros, se eu não me engano. E quando eles compraram, Anderson, eles deram então esse refresh nela. Eles poliram ela, tiraram a caçamba, tiraram fizeram uma limpeza, colocaram pneus novos, né? Os pneus originais estão guardados, enfim. Tem nota fiscal, tudo. E eles rodaram cerca de 90 quilômetros com esse carro. Então, ela tem qual a quilometragem? 40 mil e alguma coisa. 40 e poucos mil quilômetros para um carro de firma, né? Sim, sim. É zero. Aí tu vê que é um carro que não levou peso, mal é mal uma caixa de Fusca. Sim, motor, aqui a caçamba dela tá assim, intacta, ó. Tipo, dá pra ver, ela nem foi restaurada, inclusive. Isso é uma das coisas que a gente tá pensando aqui, restaurar a caçamba, né? Sim, restaurar a caçamba para manter a originalidade dela, né? Mas o carro em si não foi restaurado, foi apenas lavado, polido, foi feita uma estética, né? Foi colocado o carro em operação, assim, foi feita troca de fluidos, né? Aqui, assim, tinha uns borrachões, foram tirados quando abria a tampa, né? Sim, dá pra ver que o motor é bem... Não, ela tá totalmente operacional, bate arranque, pega. Os pneus originais estão ali dentro, Anderson, dessa tampa aqui. Sim, dá pra abrir, Vou pegar isso aqui. Esses são os pneus originais de fábrica dela. Que legal. Estão guardados ali. Que legal. E ela foi trazida, então, completamente pro original e foi colocado placa preta por eles. E aí, então, agora a gente junta na coleção do Cláudio como a mamãezona de todos os carros, né? E aqui eles pintaram até aqui, ó. Isso é original, tá? Eles isolaram. Sim. Não, mas eles pintaram o branco, mas isolaram o azul. Tá vendo, ó? Sim. Mas isso aí é pintado, é? Sim, eu digo, é original aqui. É original, sim, Aqui dá pra sentir que aqui tá mais baixo que aqui, ó. Tá vendo? Então eles mantiveram a pintura original aqui, que legal. Tem na nota fiscal dela, inclusive, veículo comprado para uso da concessionária. Tem a nota fiscal, dá pra colocar a imagem, né? Tá em cima escrito veículo para uso da Comercial Gaúcha. Cara, que legal. É um carro incrível, né? Não, ó, agora então, mais completa ainda a coleção, mais completa ainda a coleção. Além dos 6 carros, o 7º carro aqui. Que legal, parabéns aí, Cláudio, também. Obrigado também pela assessoria, pela toda a ajuda aí.
E somos fiéis aí, fiéis depositários. Fiéis depositários, felizes curadores aqui da coleção, enquanto essa coleção não... Isso é uma alegria imensa para todo esse pessoal que está aqui prestigiando, né? Pra gente como profissional, para tu como empresário também, ter isso aqui é algo extraordinário, assim, a nível mundial, né? Agora que a gente está tendo dimensão de como as pessoas eram apaixonadas e muitos não acreditavam que isso poderia existir, né? Essa coleção é incrível mesmo e, cara, tá aí. Vamos guardar, vamos preservá-la muito bem. Feliz já dos carros aí do 5, do 6, na verdade 6 do 7 estão funcionando, né? 6 do 7 funcionando. Então, logo mais vai estar funcionando também a última série o lá. Azul. Show de bola. Valeu, espero que tenham curtido aí. Essa história é uma história incrível, maravilhosa. Muito feliz aí de estar participando disso aí. Agora é o seguinte, ó, vamos mostrar pro pessoal que os carros estão funcionando ou não? Porque na última vez a gente fazia 30 anos que eles não funcionavam, agora eu acho que funciona, ó. Uma pegada na chave e vira, ó. Olha aí, ó. 0, hein? Fica na lenta. Dei 2 bombadas ali, mas isso aí não é possível. Vamos ver o outro aqui, ó. Ó. Aí se apagou, ó. Ficou. Viu? Depois tu... Aí, ó. Lembra muito de carburação. Tem que dar 2 pedaladas antes aí, ó. Esse aqui é o seguinte, ó, deu um probleminha nos limpadores aqui, ó. Esse é difícil sair. Esse vai precisar do carburador, vai dar uma limpada nele aqui, ó. Aí, ó. E agora a Kombi, vamos ver. E agora a Kombi. Ó. Viu? Todos funcionando. Quer dizer, quase todos funcionando aí. 0 também? Era 0 também? 40 mil quilômetros aqui. Tá ligado ou não? Tá ligado? Tão quietinho. Tá bom? Viu aí, ó? Praticamente todos funcionando. Uns com a lenta meio alta, outros meio falhando o cilindrinho, mas tudo certo aí. Valeu.
Valeu!